A paz do Senhor, você professor, você professora, seja bem-vindo a mais uma videoaula, das pré-aulas da Escola Bíblica aqui da nossa ADBlu, Assembleia de Deus de Blumenau, E hoje nós vamos estar falando sobre a nossa querida lição 10, o destino dos ímpios. Mas para a gente se orientar um pouquinho mais, vamos puxar um pouquinho o fio da meada da aula passada, para a gente se orientar aqui nessa, Uma vez mais, eu quero dizer para vocês que eu não vou parafrasear nada do que está na lição, O meu objetivo aqui é tentar explicar para vocês como que funcionam algumas coisas, dos seus tempos, as suas dispensações, para que serve cada coisa, para quem que a Bíblia está falando, porque volta e meia, até mesmo a gente lendo aqui, até mesmo eu lendo, a gente faz essas confusões, Para quem que está falando? Está falando para a igreja? Está falando para a nação de Israel? Está falando para os ímpios? Para quem que o texto se refere, Porque às vezes a gente confunde a nação de Israel, os seus pequeninos, a gente confunde com a igreja, E é igual a botar uma camiseta errado. Se a gente bota um botão errado, todos os outros saem errado. A sequência toda sai errada quando a gente destina o texto para um objetivo diferente, Então, o meu objetivo aqui é tentar ao máximo, que eu puder esclarecer isso para vocês da forma mais simples possível. E hoje, de forma bem breve, nós vamos comentar sobre o texto de Mateus 25, do versículo 41 ao 46, que é a sua lição em classe, que está descrita aqui, Você pode também usar, que nem nós fizemos na aula passada, antes de chegar na leitura em classe, a gente pôde rever alguns dos temas que são as suas leituras ao decorrer da semana, de segunda até sábado. Você pode também criar um destino, um trajeto perante aquilo, até para a pessoa entender por que da onde é que surgem todos esses versículos, Mas hoje nós vamos usar aqui principalmente este de Mateus, ao decorrência do seu saber, deixar uma pergunta para os seus alunos perguntar aqui, Quem são os bodes e quem são as ovelhas? Porque aqui nós estamos falando, então, do julgamento das nações. Esse é o tema, que abrange essa lição 10, o julgamento das nações. Na aula passada, porque o texto aqui do capítulo 25 começa no 31, certo? Só que do 31 até o 40, ele está falando da segunda vinda de Jesus em glória, onde Jesus vem para julgar as nações, certo? Então, nesse período aqui, até o versículo 40, temos a sua segunda vinda, que era a aula de número 7, ok? Então, nessa aula de número 7, nós vimos ali a sua segunda vinda de Jesus, e o que aconteceu ali, teve a batalha do Armagedon e tudo mais, ok? O pessoal ouve todas aquelas coisas, então Jesus vem, e aqui a gente tem que fazer uma distinção. Percebe que esse julgamento aqui, às vezes acontecem confusões com o tribunal de Cristo, e às vezes nós fazemos confusões com algo que ainda não aconteceu nesse ponto aqui, que é o tribunal do trono branco, Percebo que às vezes acontece essas misturas. O tribunal de Cristo é o julgamento das nossas obras para a igreja que foi arrebatada. Esse aqui é para salvo, Aqui, esse julgamento das nações, e perceba que não é individual, é um grupo de pessoas, Então, Cristo vem em glória, junto com seus santos e anjos, para fazer esse julgamento de um grupo de pessoas, que é uma nação inteira, Então, as nações aqui vão ser julgadas. Para quê? Para ver quem entra e quem não entra no reino milenial de Deus, Aquele período de 1000 anos que vocês vão estudar mais para frente, ok? O que acontece aqui nesse período milenial? Depois do período milenial, nós sim aí temos julgamento do grande trono branco, Que daí então é para o ímpio, O trono branco é só para o ímpio, depois do período milenial. E aqui também, no trono branco, tem a ressuscitação dos mortos ali, A gente vai ver essa ressuscitação dos mortos numa aula a seguir, ok? Mas aqui em específico, perceba que esse julgamento aqui não é para salvos que entram no milênio, não, é para pessoas, para as nações que colaboraram, que ajudaram a nação de Israel. E perceba que isso já é algo que aconteceu, porque no Antigo Testamento era comum
né, esse juízo sobre nações inteiras, né? Israel julgava as nações também. Naquela época, quem contribuía, quem ajudava os pequeninos de seu pai, que era a nação de Israel, isso acontecia. Nós temos exemplos disso. Então, no Antigo Testamento era algo muito comum, né? Perceba aqui, ó. Vamos ler o texto e aqui nós vamos separadamente aqui destrinchando algumas coisas que às vezes a gente não enxerga na primeira vez, mas é muito do nosso saber. Então, eu convido você, se você tem um marca-texto, ou se você é que nem eu só uso uma caneta pretinha e sublinho tudo. Se você quiser fazer um risquinho, anotar aquilo do lado, seja bem-vindo para fazer isso também, tá? Então, aqui nós vamos saber que nesse texto aqui, nós temos uma separação de 3 classes, né? E nós vamos entender um pouquinho dessas 3 classes e o que vai acontecer nesse período aqui, né? Como que acontece todas essas coisas. Perceba que aqui, o mundo, por causa de todas a sua ira de Deus, né? E todas as catástrofes que aconteceram por meio do juízo das taças, das trombetas, né? Por meio desses juízos e todos os outros cataclismas que aconteceram, né? Aqui a Terra já estava bem transformada, bem destruída. Então, o cenário geográfico que a gente tem já não vai mais existir naquele tempo, né? Naquele tempo de período de tribulação, isso vai ser tudo modificado. Muita coisa vai sair fora do normal, assim como muitas pessoas vão morrer, como a gente falou na segunda vinda de Jesus, né? A batalha do Armagedon, ok? Mas vamos ler o texto e aí a gente consegue definir outras coisas melhores, ok? Então vem comigo. O texto diz assim, lá em Mateus 25, a partir do versículo 41. Capítulo 25, versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, senti forasteiro e não me hospedastes, estava nu e não me destes de vestir, achando-me enfermo e preso e não foste ver-me. E eles lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá o Senhor, em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Vocês entenderam um pouquinho? Porque aqui está falando só o trecho que fala sobre o povo ímpio, está falando dos bodes aqui, né? Mas vamos ler desde o capítulo 31 para a gente entender, ter uma melhor compreensão aqui do texto, né? Então vamos ler, ó. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em uma presença, e ele separará uns dos outros para passar a separar dos bodes e as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas então os bodes às suas esquerdas, né? Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando do reino milenial de Deus aqui. Mas perceba, olha só, então aqui nós temos 3 classes que a gente falou. Nós temos os bodes, nós temos as ovelhas e nós temos os meus pequeninos, que é a nação de Israel, né? Então, haverá um grupo da nação de Israel, os judeus, que serão convertidos, né? Você lembra que na aula da segunda vinda de Cristo, eu convido você para assistir um pouquinho daquela aula, até para desmificar um pouquinho as coisas aqui, né? Bom, naquela aula nós comentamos, então, que o propósito ali do período tribulacional também, claro, além do julgamento das nações aqui,
né? No final dele, depois dos 7 anos, um desses propósitos era a preparação da nação de Israel para encontrar com o Senhor na sua segunda vinda. Perceba que aqui nesse texto é um evento só, tá? Nada está separado uma coisa da outra. Então aconteceu isso aqui, Jesus vem, ok? E aqui então há essa separação de bodes e há essa separação de ovelhas, né? Os bodes, então, são as nações que não cooperaram, não ajudaram, né, Israel. E perceba que, se você quiser um exemplo mais simples, você pode pegar lá em Atos o apóstolo Paulo, porque o próprio Deus fala então com Paulo: por que me persegues? Diz para Paulo, né? Por que me persegues? Ele não estava falando para Paulo, porque Paulo, ele não era perseguidor de Deus, ele era perseguidor dos cristãos. Então perceba que esse texto aqui é um texto que já também foi dito para Paulo, né? Paulo, perseguidor dos cristãos, a gente pode então parafrasear para cá também, né? Então quando Deus diz para as nações: por que que vocês não ajudaram os meus pequeninos? Porque as nações ainda perguntam, né? Quando foi que a gente não te deu de comer, de beber, de vestir, não te abrigou, né? Mas então toda vez que você fez com um desses meus pequeninos, está falando dos judeus, a nação de Israel, toda vez que você não fez isso com um dos meus pequeninos, a mim fizestes. Foi a mesma coisa que Deus falou com Paulo. Toda vez que você fez a um desses meus pequeninos, a mim fizeste, porque estava perseguindo os cristãos naquela época, lá em Atos. Então nós temos as ovelhas, nós temos os bodes, né? Essas nações, elas são nações que compactuaram ali com o governo do anticristo. As ovelhas aqui são as nações que não se marcaram, né? Com o sinal da besta na sua fronte e aqui no seu braço, né? Então essas nações ajudaram também Israel, tanto quanto essas nações sofreram também, né? Porque também foram perseguidas. Bom, continuando um pouquinho mais para frente, então aqui nós temos essa separação. À direita ficam as ovelhas, e perceba que aqui está escrito: vocês são convidados para entrar então no meu reino milenial. E a gente já vai falar um pouquinho sobre o reino milenial, para você entender um pouquinho quem entra, quem não entra, por que entra. Essas nações aqui, ó, vamos lá para o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estão à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Perceba que aqui o fogo eterno era preparado para o diabo e seus anjos, né? O fogo eterno era o destino do diabo e seus anjos. Porém, essas pessoas... Você lembra que na outra aula eu pedi para anotar para vocês que num textinho do lado eu pedi para vocês colocarem apostasia total. Lá em Apocalipse 16, que as pessoas elas tiveram um abandono total da fé naquela época, né? Então elas estavam totalmente distantes de Deus, né? Totalmente perversas. Ali elas se entregaram mesmo. Então é algo talvez que a gente não consegue tão dimensurar aqui. Eu na minha mente não consigo dimensurar uma coisa dessa, de nações inteiras com apostasia total, né? Aqui nessa época. Então essas pessoas aqui, elas por si só, não posso dizer assim se amaldiçoaram, mas elas mesmas se destinaram ao lago de fogo. Não era o destino dessas nações. O destino aqui está falando que Deus criou o lago de fogo, né, o fogo eterno aqui, para o diabo e seus anjos. Mas essas pessoas, por abandono total da fé, se destinaram elas próprias para o destino do lago de fogo. E percebe que essas nações elas são dizimadas por completo da terra. Então elas são mortas. Essas nações são exterminadas da terra, enquanto elas dormem para ser julgadas depois lá no tribunal do trono branco, que é para o ímpio. Tá? Então elas mesmas se jogaram para lá. Não houve muita controvérsia ali sobre isso, ok? E quem são? Perceba que a gente acaba fazendo uma distinção em achar que todo mundo que entra no período milenial é salvo, né? Essas ovelhas aqui são salvas, mas na verdade não. Né, essas pessoas aqui não necessariamente nasceram de novo, as ovelhas que eu estou falando aqui, né? Essas pessoas que entraram aqui com a nação de Israel, perceba que a gente tem exemplos disso, você pode ter uma noção de exemplos disso, né? Essas pessoas, as ovelhas que vão entrar aqui, essas nações ovelhas que entram aqui para o período milenial, a gente pode pensar que
digamos que seja igual hoje dentro aqui da nossa igreja, né, da cristandade. No meio da cristandade existe o joio e o trigo, mas eles estão juntos aqui no meio, entende? Mas há separação. Lá na época milenar, né, nesse período milenar aqui, a gente também não vai ter ciência hoje de como mensurar como que será a nação de Israel, porque hoje em dia é tudo espalhado. E lá não será assim. A nação de Israel será nação e junta, né? Então será diferente no período milenar o que acontecerá lá, ok? Mas a gente não dimensura muito, porque hoje a gente não tem isso. A gente tem joio misturado com trigo, numa dispensação maravilhosa que é a graça, né? Hoje, se o pastor fazer o apelo lá na frente, você vem, aceita Jesus, tal, nesse período tribulacional ali, até a volta de Cristo não vai acontecer isso, não vai ter pastor fazendo o apelo para você vir, porque o pastor está lá na ceia das bodas, né? Então, não vai ter muitas dessas coisas, mas voltando aqui para as ovelhas aqui, né, que entram aqui nesse período milenial, perceba então que os bodes aqui, o seu destino é o fogo eterno, tá? Essas nações, elas serão extirpadas aqui, tá? E lá em Joel a gente tem um exemplo do que acontece aqui com esse dizimo todo, né? Que vai acontecer. E eu vou ler para vocês. Então abra comigo em Joel 3, e nós vamos ler um pouquinho sobre essa separação ali dos bodes e ovelhas, o que vai acontecer com cada um. Vamos ver melhor. Olha só. Fala aqui o juízo de Deus sobre as nações inimigas em Joel 3:2, e diz assim: congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali estarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, né? E repartirei a minha terra entre si. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui. Bom, esse vale aqui onde vai acontecer esse julgamento, né? Porque aqui é o local do julgamento das nações, é esse vale. Ele é desconhecido hoje, porque esse vale ele vai ser formado por todos os eventos, né, que vão acontecer, tanto dos juízos de Deus, as suas taças, né, as trombetas e tudo mais, os seus selos. E esse vale ele vai ser formado com os cataclismas que vão acontecer até lá, né? Sobre o juízo da terra. Então, esse vale aqui ele é desconhecido, esse vale de Josafá. Que eventos cataclísticos são esses? Eu vou só voltar para você se orientar, né? Em Zacarias 14:4, então vai nos dizer assim, ó, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte a Jerusalém, e para o oriente, ao Monte das Oliveiras, será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, o vale de Josafá. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então esse aqui é o vale que a gente desconhece desse vale hoje, né? Mas ali que nós estávamos falando sobre os bodes e as ovelhas que vão entrar, então os bodes a gente sabe que serão exterminados aqui, tá? Eles mesmos se destinaram a isso, então são as nações que cooperaram ali com Israel, e as ovelhas, então, elas vão entrar. E é importante que você anote aí, porque é muito do seu saber. Botar essa observância, colocar essa observação aqui no texto, na Bíblia, que essas ovelhas que vão entrar aqui para o período milenar, ela não está entrando aqui por um regozijo eterno, né? Não está falando de salvação eterna, eles estão falando aqui de um período milenar, porque eles não nasceram de novo, né? Até porque a salvação eterna, ela não vem por boas obras. E aqui está falando de obras de quem ajudou a nação de Israel, que eram os remanescentes, os judeus que se converteram nesse período tribulacional. Tá? Então, essas ovelhas, elas entrarão aqui, como vai falar em Mateus, né, no versículo ali 32, o regozijo eterno do reino do meu Pai, vão entrar nas nações de Israel, porém elas vão se converter lá com o tempo, tá bom? Então, a própria nação de Israel vai pregar para essas ovelhas lá nesse período milenar, ok? Então, não vem por boas obras, tá? Então, lá nesse período milenar, eles vão se converter, né? E Israel pregando, porém, essas pessoas, elas continuaram pecaminosas, tá? Não ocorreu aqui um evento do qual todo mundo, né, será santo. Para te ter uma noção, o período milenar é uma terra repaginada,
né, que geralmente a gente tem uma noção porque muito testemunha de Jeová vem panfletar para você e dá então aquelas imagens, né, do leão com a criança e tudo mais, haverá paz, né, ok. Então nesse período ali as pessoas vão se converter, porém todas as manhãs elas serão julgadas pelos seus pecados, serão exterminadas, né. Então haverá essa separação também no período ali milenar dessas situações. Então as ovelhas aqui entrarão com o período milenar, os bodes serão extirpados, né? Haverá participação dos anjos também, né? Haverá participação dos anjos, como fala em Mateus 13:41 e também em Mateus 24:31, né? Que descreve o papel dos anjos nesse julgamento das nações, né? Que o povo, tal bode, será lançado vivo no inferno, né? E junto com a besta e o falso profeta e tudo mais, enquanto os povos tipo ovelha ingressarão no período milenar, que é o que a gente falou até agora, ok? Ingressarão no período milenar e, enfim, né, no novo céus e o reino milenar e o reino dos céus sobre a terra que está iniciando. Israel será então um povo missionário, como a gente acabou de falar, é Israel que vai pregar então para essas nações do tipo ovelhas que ingressarão, né, para os inconversos saírem do julgamento das nações lá no trono branco. Então a aula de hoje era isso, era para nós distinguirmos um pouquinho dessa separação ali, tá? Perceba aqui que existem muitas outras coisas que a gente acaba não comentando aqui, existe muita minucidade. Convido você, se você quiser vasculhar sobre isso, é muito interessante, é muito bom, mas a princípio é do seu saber isso, para você ter uma noção da sua aula, tá? Para ter uma melhor clareza, a gente percebe aqui que, às vezes, na minha opinião, o que a gente faz mais rolo nessa parte aqui, dos ímpios e das nações ovelhas e bodes e os pequeninos, é saber falar, né? Se estamos falando de igreja, se estamos falando de nação de Israel, né? Para quem, ou estamos falando dos gentios, dos ímpios, ok? Então a gente teve essa distinção aqui nessa aula. A gente fez a distinção também que esse julgamento de nações não tem nada a ver com o tribunal de Cristo, que é para salvo, e o trono branco lá no final, que é para ímpio. Não tem nada a ver com isso, ok? E perceba aqui que também nessa ocasião Satanás será preso, ok? Será preso. A besta e o falso profeta serão jogados vivos no lago de fogo, vão inaugurar o Guiena, né? Vão inaugurar o Guiena que não foi inaugurado ainda. Então Satanás será preso e ainda no final do milênio Satanás será solto para quê? Para pôr em prova esse povo aqui, porque se não existir esse período milenar, é um período de paz, entende? De 1000 anos. E as pessoas aqui, claro, elas têm a sua natureza pecaminosa, elas vão pecar, né? Então, no final desses 1000 anos, Satanás será preso, ainda para botar em prova essas pessoas do período milenar, né? Porque se aqui é difícil acreditar nessas coisas, né? De que se você estava com o período milenar, congregando com Cristo e os seus santos aqui na terra, era um céu na terra, esse período milenar, ainda haverá pessoas que irão negar a Deus. É difícil de acreditar, mas isso vai acontecer. Mas perceba que todo o plano de Deus é perfeito, bom e agradável, né? E nada foge do controle de Deus. E isso é muito glorioso. Mas eu espero ter ajudado vocês. Fiquem na doce paz e graça de Deus, né? Faça sempre uma oração, faça sempre um jejum antes de você dar aula, até porque você não está ensinando qualquer coisa. Você está ensinando aquilo que o seu pai deixou para você, ensinar ao seu próximo. E isso é um papel grandioso. Então guarde isso no seu coração, peça auxílio do Espírito Santo, que habita em você, que ilumine a sua mente da melhor forma possível para você enxergar aquilo que você não vê no texto. Porque às vezes nós lemos grandes coisas, se não for o Espírito Santo na nossa vida, jamais nós entenderíamos o que está escrito aqui, ok? Então fique na doce paz de Deus. Amém.